Bem-vindo à sala do banquete. Eu quero cumprimentar os meus queridos irmãos, meus seguidores, com a paz do Senhor, e que esse vídeo possa encontrar vocês, a sua família, em paz, na presença do Senhor, com alegria, com saúde e com esperança. De volta à sala do banquete, nós vamos continuar falando sobre a carta de Paulo a Filemon, como falamos ao princípio, né? E hoje nós queremos falar um pouco sobre o que levou Onésimo se converter ao Evangelho. O que foi que fez com que, o que foi que ele viu em Paulo? Então, conforme o versículo 19 da carta a Filemon, a conversão de Onésimo se deu através da convivência com o apóstolo Paulo, sendo fruto dessa convivência que ele veio se converter. O que foi que ele viu? O que foi que Onésimo viu em um preso, encarcerado, condenado? O que foi que ele teve? Provavelmente, no tempo em que o apóstolo esteve pregando e preso lá na cidade de Éfeso, Filemon, conforme Atos, capítulo 10, capítulo 19, versículo 10, e também Éfeso 20 e 31, o apóstolo Paulo pregando lá nessa cidade, Filemon possa ter tido o privilégio de ver as pregações de Paulo. Mas, acima de tudo, eu creio que ele foi atraído pelo comportamento do apóstolo em prisão. Sabemos que o apóstolo Paulo, ele não se calava, não perdia tempo, mesmo na prisão, como ele mesmo escreve aos Filipenses. E eu quero ler com vocês, eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia muito boa. Eu quero ler com vocês aqui esses dois versículos, que diz assim, ó: Irmãos, quero que saibais que os fatos que aconteceram resultaram em progresso para o Evangelho. Isto é, as minhas prisões tornaram conhecido Cristo por todo o pretório e por toda parte, e a maioria dos irmãos, encorajados no Senhor pelas minhas prisões, proclama a palavra com mais ousadia e temor. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo lá no pretório. Mas o que é pretório? Pretório é o lugar do pretor, chefe maior da justiça, hoje conhecido como presidente do Tribunal de Justiça. Então, nos tempos do Império Romano, essa função cabia, via de regra, a um chefe militar, que por vezes acumulava o serviço de chefe das tropas militares e também da justiça. Na época do Paulo, era assim. Alguns autores confundem o pretório com o lugar do imperador. Na verdade, que era o lugar do pretor, distinto do imperador. Por isso, nas sedes dos governos das províncias, havia pretores locais. A carta é reconhecida desde cedo como uma carta pastoral, pois evidencia as orientações práticas e concretas, veja bem, do modo de andar e viver sob um compromisso com Jesus Cristo. Essa carta, ela exalava este perfume. Então o apóstolo Paulo está escrevendo a Filemon no momento em que envia, melhor dizendo, de volta Onésimo, não como a um possuidor de escravo. Na hora que ele enviava Onésimo, ele escrevia essa carta. Não era a um possuidor de escravo, mas como a um líder de uma comunidade cristã,
a qual trata com muito afeto. E observe que no versículo 1 e no versículo 7, ele chama de cooperador, e no versículo 7, o apóstolo Paulo chama Filemon de irmão. A intenção dos elogios pode ser também de demover qualquer sentimento de repreensão ou castigo que Filemon, não obstante, líder cristão, pudesse ter com o escravo que fugiu. Nas culturas antigas era comum ter escravos, quer no judaísmo, quer no mundo grego, também no universo do direito romano era isso muito natural. Assim, muitos senhores de fazendas, detentores de grandes propriedades, empresas de mineração ou algo do gênero, tinham escravos. Muitos deles, ao se converterem-se ao cristianismo, mudavam em relação aos amigos, mas não em relação aos escravos, os quais não passavam de máquinas humanas para a produção de bens de consumo e comércio. Essa realidade tem mudado pouco, mesmo 20 séculos depois. Na Idade Média, encontramos o caso clássico de Pedro Bernardone, né? Na história conhecido, o pai do conhecido São Francisco de Assis, que é muito assim venerado pela Igreja Católica. O pai dele era um empresário cristão, muito amigo do bispo, mas em contrapartida mantinha trabalhadores em condições subhumanas. Então foi diante dessa situação fenétrica que Francisco de Assis rompe as relações com seu pai e passa a viver fora da família. O testemunho de vida do apóstolo Paulo acertou, podemos dizer, em cheio a vida de Onésimo. Onésimo foi preso na mesma prisão em que o apóstolo Paulo estava. É possível que Onésimo já tivesse visto o apóstolo Paulo, como já falamos, né? Na casa de seu senhor, Filemon, na cidade de Colossos. Né? Fato é que Paulo pregou o evangelho a Onésimo na prisão e esse se converteu ao Senhor Jesus Cristo. O que Onésimo viu no apóstolo Paulo a ponto de se converter? O encontro dos dois não foi em um restaurante, ou em um local semelhante, ou em um local assim aconchegante. Onésimo encontrou-se com Paulo na prisão. Numa prisão, ambos presos, ambos condenados. Onde o apóstolo estava preso e Onésimo, chegando lá, também encontrou. E Onésimo viu algo na vida do apóstolo que mudou o rumo de sua vida e se unir. Isso fez com que ele se unisse a Paulo e à Igreja de Cristo através de um bom testemunho. Podemos dizer que Onésimo viu no apóstolo pelo menos 3 virtudes, né, que às vezes faltam em nós. A primeira virtude, ele viu o ministério da piedade, de se compadecer. Hoje nós vemos muitas mensagens de púlpitos, de cátedras, mas cadê o ministério da piedade? É fácil acusar que você pecou, que você está no pecado, que você está condenado. Mas cadê a mão amiga para estender e trazer o alcoólatra, trazer o homossexual à presença de Deus, trazer o traficante? É mais fácil ligar para a polícia do que mostrar-se piedoso. E Jesus, ele parava e quando o discípulo perguntava: o que foi, mestre? Ele disse: eu vejo como ovelhas sem pastores e doentes sem médicos. Então o apóstolo Paulo, melhor dizendo, o Onésimo viu o apóstolo Paulo o ministério da piedade, porque o apóstolo se compadecia do próximo. A segunda virtude, podemos afirmar que Onésimo viu em Paulo o ministério de um evangelista. Mesmo encarcerado, né?
Paulo pregava a liberdade em Cristo. Ah, eu não vou não, lá a igreja é pequena. Lá eu não vou não porque a rua lá é perigosa. Lá eu não vou não porque chove, está chovendo muito. Lá tem pouca gente. E Paulo deu esse exemplo juntamente com Silas na prisão. E Onésimo viu aquilo, ele preso, mas ele pregava liberdade em Cristo. E a terceira virtude que Onésimo viu em Paulo foi o ministério do perdão. Não tem outro maior. Foi perdoado por Deus e perdoava aos que lhes ofendiam. Esse foi o papel exuberante na vida do apóstolo Paulo que fez que Onésimo se convertesse. Então devemos seguir a vida do apóstolo Paulo, dando testemunho do evangelho com alegria e perdoando os inimigos com o verdadeiro perdão. Não é o perdão da rede social, da internet, de outros meios de comunicações, da televisão, dos púlpitos, não, mas o verdadeiro perdão mesmo em situações adversas, como Jesus, como Paulo e como Estevão. Pai, não imputes o pecado porque ele não sabe o que fazem. Deixe o seu like, compartilhe, comente, nós vamos estudando essa epístola, esta carta maravilhosa. E eu conto com você na próxima. Que Deus assim te abençoe.